mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje ele quase que complementa o vídeo anterior que foi Instagram versus vida real, tá? Então se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele nos cards aqui para você ir lá conferir, tá? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, esse canal é todo seu, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, porque vai ter mais conteúdos assim, com certeza. Vamos então falar do assunto de hoje, que é padrão de beleza. Todos nós percebemos que o padrão de beleza está muito ali, né, visível nas redes sociais, e eu queria falar um pouco desse assunto, já que eu falei no vídeo passado sobre a vida perfeita do Instagram, né? O padrão de beleza, ele é uma expressão que faz referência, né, a um modelo de beleza ideal. Então é aquela coisa ideal, aquele padrão, né? Seja em determinada sociedade, cultura, seja em determinado contexto. A gente sabe, né, que os padrões de beleza eles variam muito de acordo com a cultura, como eu acabei de falar, ou até mesmo em alguns outros lugares. Às vezes a cultura não é tão diferente, mas os padrões são diferentes. Aqui no Brasil, né, foi feita uma pesquisa, o que não me impressionou nada, sobre qual é o padrão ideal, né, principalmente de mulheres, né, aqui no Brasil. Qual é o padrão ideal? E o resultado da pesquisa foi que o padrão ideal é aquele mulherão, é aquele corpão, é aquela, até colocaram lá Miss Bumbum, né? E a gente vê que realmente é o que a gente vê nas redes sociais. É esse padrão. E o Brasil é muito conhecido por esse padrão, né? Tem pessoas de fora que pensam no Brasil e já imaginam que todo mundo é assim aqui. Que todo mundo tem esse padrão, todo mundo é igual. Então o Brasil é muito conhecido por esse padrão realmente, tá? Foi até feito pesquisa para isso, gente, para vocês verem, para vocês terem um pouco de noção de como isso é muito sério aqui no nosso país, né? Como eu falei para vocês, existem culturas diferentes de outros países onde um padrão é colocado, um padrão é imposto, mas existem padrões e a gente não pode descartar a possibilidade de que tenha, né, pessoas em todo tipo de cultura sofrendo por aquele padrão, porque eu acredito que exista, né? Bem, vemos ali uma associação desse padrão com as mídias sociais hoje em dia, né? Hoje em dia, esse padrão, ele se intensificou muito mais nas mídias sociais, né? Devido a milhares e milhares de influencers que fortalecem a crença de que você pode ter um corpo, de que você precisa ter aquele corpo padrão. Mas o mais engraçado é que elas fazem, né, muitas influencers, muitas blogueiras fazem um discurso forjado, né, de vida, aquele discurso de vida perfeita de blogueira, né, de que você pode alcançar esse padrão. Mas muitas delas que eu percebo são muito espertas. Por quê? Porque por mais que elas joguem para você, que elas o tempo inteiro cultive esse padrão e fortaleça esse padrão no próprio perfil do Instagram, elas dizem que elas não são responsáveis pelo que você pensa, ou se você quer ficar com o corpo igual dela, isso não é responsabilidade dela. Ou seja, ela basicamente vende uma lipo HD ali para você, né? Mesmo que seja só mostrando, indicando a clínica e etc. Mas ela fala que você fez porque você quis. Você fez porque isso foi uma indicação só, mas você não foi influenciada por ela. Sendo que o nome da profissão dessa pessoa é influencer. E tudo que ela traz ali no Instagram, basicamente é uma influência. Então a gente percebe sim, né, uma grande camada de irresponsabilidade, né, com essas blogueiras, tá? É importante frisar aqui, deixar um asterisco bem grande de que eu não estou generalizando. Tem muitas blogueiras legais, bacanas e que mostram a vida real, tá? Muitas
mesmo. Mas, infelizmente, eu percebo que tem muito mais que mostra ali uma vida perfeita e que fortalecem o padrão de beleza o tempo inteiro. A gente percebe o quanto isso está forte nas redes sociais e principalmente no Instagram, quando a gente vê que às vezes não é tão declarado assim a influência sobre o padrão de beleza, mas às vezes é um pouco mascarado, às vezes é um pouco maquiado, né? Por exemplo, muitas delas oferecem, né, chá para você emagrecer, um emagrecimento surreal, produtos, né, de beleza que também fazem coisas surreais, procedimentos estéticos que às vezes fazem mal para a saúde, cirurgias plásticas. Esses dias eu vi o chá de sabor cookie, né? Gente, se você tá com vontade de comer cookie, coma o cookie, entendeu? E não se culpe por isso, tá? Não se culpe por isso, porque comer não tem que significar culpa de maneira nenhuma. Então eu achei um completo de um absurdo tudo isso. E também eu vi uma outra coisa mais absurda ainda, que é um sorteio de silicone. Então, assim, elas vendem, né? Mesmo que seja mascarado, mesmo que seja de forma sutil, coisas e procedimentos para vocês entrarem no padrão, mesmo que elas digam para vocês que vocês têm que se aceitar do jeito que vocês são. Só que todos estão vendo que elas não são do jeito que são, né? Elas estão ali adeptas à cirurgia plástica, procedimentos estéticos que muitas das vezes não são necessários. Então, assim, dentro dessas cirurgias plásticas tem, né, um procedimento com uma substância muito perigosa que é o PMMA. Então eu não vou falar muito sobre esse assunto, mas se vocês quiserem um vídeo eu trago para vocês sobre isso. Mas é muito perigoso essa substância, já levou muita gente à morte e tem muita influencer indicando. Então, gente, cuidado com as influencers que vocês seguem, com o conteúdo que vocês estão consumindo e com qual delas vocês estão seguindo aquela influência de forma literal, sabe? Qual delas vocês estão aderindo para vocês, querendo pôr isso, querendo pôr aquilo no corpo? E pensem, será que vocês estão querendo pôr porque vocês querem, porque você olhou e falou, não, eu quero só uma mudança, ou porque vocês estão sendo influenciadas, porque vocês estão se sentindo mal, porque vocês não têm aquele corpo, porque vocês se acham fora do padrão? Então é importante fazer essa pergunta, né? Porque assim você consegue eliminar ali muita influência desnecessária na sua vida e principalmente sobre o seu corpo. Com toda essa porrada midiática de procedimentos, de cirurgias, de que você precisa estar nesse padrão ou você precisa estar naquele padrão, né? Vem vários outros problemas, como distúrbios alimentares, como eu vi também que teve muita gente que apresentou problemas mentais, né? Dificuldades emocionais também, preconceitos, né? Aumenta um pouco o preconceito, a gordofobia. Então, assim, é uma coisa que faz mal, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Esses dias eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, coloquei a caixinha de pergunta para ver quem que gostaria de fazer uma cirurgia plástica ou não. E por incrível que pareça, a maioria, eu fiquei chocada que a maioria das meninas, né? Porque a maioria foi meninas que responderam. Mas isso não quer dizer que não tenha meninos também nesse meio aí, porque tem muitos, gente, tem muitos mesmo. Mas assim, a maioria foi adolescente. E eu vi um dado, eu tava lendo algumas coisas sobre o assunto na internet e eu vi um dado que diz que 141% a mais dos adolescentes entre 13 e 18 anos estão fazendo cirurgias plásticas ou querem fazer cirurgias plásticas nessa última década. Então isso é um dado muito sério e muito perigoso, porque são adolescentes que o corpo ainda nem é totalmente daquele jeito, tem muita coisa para mudar ainda no corpo, mas eles já querem mudar.
Também vi recentemente que uma atriz, que eu não sei de qual novela que é, mas é uma atriz que fez uma lipo HD e ela tem 18 anos e já era super magra. Então você percebe o quanto o padrão mexe com a cabeça até de quem já tem ali um corpo magro, um corpo ali quase dentro do padrão, né? Então ele mexe muito com a cabeça e conforme você vai vendo isso, conforme você vai consumindo isso, parece que a sua cabeça é moldada para aquilo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa e com esse tipo de conteúdo que a gente ingere, né? Digamos assim. A gente vê que o padrão ele mexe com tudo, né? Quando a gente via muitas meninas cacheadas antigamente alisando o cabelo para ficar dentro do padrão de cabelo liso e bonito, né? E hoje em dia a gente vê que tem uma luta contra esse padrão quando muitas dessas meninas estão voltando aos seus cachos naturais, e eu acho isso sim um avanço contra o padrão de beleza. Mas infelizmente ainda tem muita coisa, né? Muita coisa acontecendo e tem muita gente sendo vítima desse tipo de padrão de beleza. E quando eu falo vítima, gente, eu falo pode parecer de uma forma sutil, mas não é. Então, muitas meninas chegaram a perder a vida porque queriam estar dentro do padrão de beleza. Eu vou deixar aqui para vocês, com a maior felicidade, alguns Instagrams que você pode ver e que você pode seguir, que falam sobre isso e que mostram os perigos de você querer estar o tempo todo dentro do padrão de beleza. O padrão de beleza é perigoso e você não precisa estar dentro dele para se sentir bem com você mesmo, né? É um discurso que a gente já viu muito, que eu já vi muito, mas quando você começa a perceber e a entender, ele faz todo o sentido. Então esse vídeo é para vocês pensarem um pouco mais em quem vocês estão seguindo, tá? E pensarem um pouco mais se vocês realmente querem e precisam estar dentro do padrão, porque eu acredito que não. Eu finalizo esse vídeo com vocês dizendo que vocês não precisam seguir nenhum padrão de beleza, porque existem milhares de pessoas no mundo, todas elas diferentes, né, uma das outras. Essa é a graça, ser diferente, porque parece que tá todo mundo querendo ser igual e tá todo mundo ficando igual. Tem vezes que a gente não consegue distinguir mais quem é quem nas redes sociais, porque tem muita gente parecida, né? E todas essas pessoas, todas essas milhares de pessoas no mundo têm as suas imperfeições. Então, nem a menina mais perfeita do Instagram e nem a modelo mais linda do mundo é de fato perfeita. Tem as suas imperfeições, não tem o corpo perfeito e não está o tempo inteiro se amando com uma alegria assim inabalável. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, muito cuidado com o que vocês veem, muito cuidado com receitas, com produtos que vocês compram para imaginar ficar da forma que elas estão, que essas influencers estão, porque pode ser perigoso, tá? Procure seguir pessoas que mostrem, né, a vida real, que falam de forma verdadeira, né? Sejam seletivos quanto aos seus seguidores e ali faça uma avaliação crítica, né, para ver se essa pessoa não está de fato te fazendo mal, tá? Eu, assim, falo isso com vocês porque eu, né, passei por essa fase de avaliação e eu pensei muito e deixei, né, faz muito tempo, deixei de seguir muita gente que eu percebia que não estava me fazendo diferença nenhuma, né? Então, assim, procurem pessoas que façam a diferença de forma verdadeira na vida de vocês, né? E não influenciando vocês para coisas irreais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha de certa forma ajudado ou, enfim, dado um alerta para vocês. E contem aqui para mim qual é a história de vocês com o padrão de beleza, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se você gostou desse vídeo, gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal porque vai ter mais conteúdo assim, tá? E também vocês podem dar ou aqui ou lá no meu Instagram sugestões de conteúdo para mim estar fazendo para vocês, tá bom? Aliás, eu vou deixar o Instagram aqui para vocês ir lá conferir todos os conteúdos, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.